d'água aqui tranquilamente nesse processo. Pois é, pronto. Gente, Pode eu vou, continuar. prometo que eu serei rápido e indolor, tá certo? Nessa reta final aqui com vocês, tá certo? É porque realmente o começo foi muito bom e aquela parte da gente trocando assim, falando sobre extensão também foi muito legal. Acho que é um momento importante. Direito penal, pode continuar, professor? Já Pode, continuei assim, claro. já fui continuando. Gente, quem quiser pegar uma aguinha, não sei o que lá, fique tranquilo aí, viu? De você levantar e pegar a sua aguinha, não fique tímido, não. Eu vou realmente aqui só continuar, porque ainda faltam algumas coisas e eu não queria deixar vocês sem algumas respostas finais. O direito penal, acho que Morton pode falar com mais tranquilidade do que eu. Vou falar aqui do que eu sei, tá, gente? Mas Morton, assim, apesar dele não se colocar assim, que ele trabalha mais com eleitoral, não sei se hoje em dia está com criminal também, Morton? Tá não, né? Só criminal. Hoje Só criminal? eleitoral faz parte do meu passado. É Ixi, tipo, é minha ex. entendi. Aí a Enfim, gente não então... é bom falar não, porque a atual fica ciumenta, né? Enfim, direito penal, gente, como eu estava falando para vocês, ele vai cuidar dessa parte, né, da atividade do Estado, que é a atividade mais repressiva ou de prevenção também, que vai lidar com as questões mais sensíveis, de fato, né? Lá na sala de Morton, dificilmente vai chegar um processo assim tranquilo, entendeu? Uma coisa assim leve, sabe? Que ele lê assim, tomando um cafezinho e pensando com o coração, que isso aqui é uma facilidade. Geralmente são as questões mais complexas, né, da nossa vida em sociedade, porque o direito penal, ele, em tese, pelo menos, chega muito mais para resolver questões que são questões que perturbam, de fato, de maneira mais grave, a ordem social. Né? Então, quando uma pessoa vai e retira a vida de outra, ou tentando retirar a vida de outra pessoa, caso algum tipo de lesão grave, uma pessoa que está exercendo ali uma profissão de maneira ilegal e atentando contra a saúde de outras pessoas, uma pessoa que vai lá e subtrai mediante o emprego de força um determinado bem de outra pessoa ou de grave ameaça. Então, o direito penal ele vai realmente lidar com essas questões que são questões mais complexas de se lidar, né? É uma área que você está lidando, querendo ou não, em última instância, a depender da natureza da sanção que se pretende imputar pela prática do crime, da contravenção, principalmente do crime, que você vai estar lidando ali com o cerceamento da liberdade da pessoa, né? A pessoa vai estar se encaminhando para um estabelecimento prisional e vai ter a sua liberdade mitigada ali durante uma quantidade considerável de tempo, né? E conhecendo o estado do sistema prisional brasileiro hoje, não é só a sua liberdade que é cerceada, né? Você também está ali adentrando muitas vezes num ambiente onde, infelizmente, nenhum tipo de garantia é assegurado às pessoas que estão lá dentro dos estabelecimentos prisionais por parte do Estado, né? O Estado ele não cumpre com a lei de execução penal, as garantias, enfim, que estão lá presentes. Então, o direito penal, quem tem muitos penalistas aqui, né, que se colocaram no começo, fiquem cientes que é uma área que vocês têm que dedicar muito tempo e esforço e desde sempre estar consciente de que as questões que você vai ter que se debruçar diuturnamente são questões que elas realmente trazem uma certa carga. Tem uma colega minha que está trabalhando hoje em dia numa vara criminal e ela lida com a parte mais de violência doméstica. E aí quase todo dia ela manda alguma coisa no grupo dizendo, putz, peguei aqui um caso, estou destruída assim, só, sabe, precisando sentenciar, assim, ajudar no processo de construção da sentença e pesado, assim, enfim. Então, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, para desincentivar absolutamente ninguém, pelo contrário, é muito mais para vocês entenderem o nível de responsabilidade das pessoas que lidam com esse ramo do direito, porque necessariamente você está lidando com dos bens mais caros e as sanções mais graves que existem dentro de um ordenamento jurídico. Óbvio, dentro do direito penal existem também determinadas penas que são de natureza
mais branda, né? Então existem as penas, mas que geralmente elas vêm combinadas algumas vezes com as penas de privação de liberdade, né? Mas elas também têm as penas de natureza civil, né? As eventuais multas que são aplicadas e as penas também de natureza administrativa, como por exemplo, até coloquei exemplo para vocês, a cassação de licença, né? Então tem uma pessoa ali exercendo ilegalmente uma profissão, sei lá, matou 2 pessoas nesse processo, vai responder criminalmente, é aferida, etc., ela é condenada. Possivelmente ela vai responder, aí Morton pode dizer para mim, fazer a dosimetria aqui, etc., essas coisas todas, mas a pessoa, eventualmente, ao ser condenada, vai ser presa e vai ter a sua licença, ou, no caso ela estava exercendo ilegalmente, ela não tem nem licença para ser caçada, né? Mas se eventualmente ela tivesse exercendo essa atividade de maneira irregular também, ela podia vir a ter a licença que ela tinha, qualquer que fosse, caçada. Então, direito penal é esse grande mundo. Morton quer aproveitar esse espaço de fala aí para fazer algum complemento? Não, acho que tá bem representado. A gente vai, não quero também dar muito spoiler não, mas eu acho que cabe também a advertência que a gente sempre imagina como se, quando a gente tratasse do ilícito, só existe o ilícito penal, né? E é até um defeito do nosso próprio sistema, de que vocês observem que quando a gente tem um problema para ser enfrentado, a gente diz, não, tem que criar um crime para determinada, para a gente não se colocar diante desse desvio. Esse é um equívoco, inclusive, que é cometido pelas próprias alas progressistas, né, que talvez termine por inchar demais o direito penal. O que a gente vê hoje é o direito penal admitindo, inclusive, institutos que são colhidos, por exemplo, do common law, né, o direito penal negociado, como é nos Estados Unidos, não como é nos Estados Unidos, porque ali há uma negociação, inclusive, da pena. A gente aqui no Brasil, a gente está começando a engatinhar no sentido da negociação. A gente já tem exemplos, por exemplo, no juizado especial, com a transação penal, o SUSI processual, a suspensão condicional do processo, já temos a colaboração premiada, né? Com todas as críticas que se fazem em relação a ela, mas mais recentemente a gente tem o acordo de não persecução penal. Então, por exemplo, quando eu tenho um crime mais brando e a pessoa não é cometido com violência, a pessoa não tem antecedentes, aí geralmente se faculta a possibilidade dessa pessoa não ser perseguida criminalmente desde que cumpra alguns requisitos. E é o que eu tenho feito muito frequentemente aqui na promotoria, né? Porque não interessa a ninguém um inchaço no sistema penitenciário. O sistema penitenciário que a gente sabe que não ressocializa ninguém, né? A verdade é essa. Então, a gente está buscando meios alternativos de cumprimento de sanção, de forma que seja mais eficaz do que do que a ressocialização que não tem sido muito eficiente no nosso sistema. Perfeito. E é isso, gente. Sobre direito penal, acredito que seria isso. O direito previdenciário é um daqueles que está com asterisco, tá? Eu vou falar aqui, mas lembre que o asterisco vai no final para dar uma fechada, que a gente vai colocar ele ali numa zona turva. Mas o direito previdenciário eu coloquei pouca coisa, porque ele é, de fato, um ramo do direito muito específico, assim, muito curto, apesar de muito importante, porque lida com uma das questões mais importantes que existem no Brasil, sobretudo no contexto que vivemos hoje, que é um contexto de escassez e de, enfim, altas, e, assim, o elevado índice de desemprego e a tendência de aumentar o índice de desemprego de pessoas, enfim, trabalhando até mesmo informalmente, porque o direito previdenciário ele vai trabalhar, sobretudo, com a lógica da seguridade social e da assistência social, tá certo? Então, dentro do direito previdenciário, vocês vão estudar todas aquelas normas. A Constituição ela traz algumas, tá certo? Então, já na Constituição você não tem só a previsão genérica da atuação do Estado no âmbito da seguridade social. Não está só ali no caput do artigo 6º. Você tem dispositivos que vão, de certa forma, da Seguridade Social.
Então, dentro desse campo de direito previdenciário, vocês vão estudar a parte de pensões, a parte de auxílios, né? Hoje em dia nós temos o auxílio emergencial, não só sendo discutido, mas a questão do auxílio emergencial agora virou, inclusive, uma questão tributária também, né? Porque através do da declaração do imposto de renda, o Estado está tentando arrecadar aquelas pessoas que eventualmente se valeram indevidamente do auxílio. Então, vocês vão vendo como esses ramos do direito eles vão dialogando, e principalmente aquilo que as pessoas sempre pensam quando se trata de direito previdenciário, que é a questão da aposentadoria, tá certo? Então, o direito previdenciário vai cuidar disso e principalmente trabalhar de aposentadoria no Brasil pós-reforma da Previdência é uma questão, muitas questões foram modificadas, mas sobretudo a reforma previdenciária que vai alcançar principalmente aqueles que tinham o seu regime de aposentadoria regulamentado por um regime específico, né? Sobretudo por a parte dos servidores públicos que não sejam os que ocupam os altos escalões, né, dos agentes públicos, falando aqui especificamente, principalmente da classe política. Mas, enfim, o direito previdenciário cuida especificamente das normas que trabalham diretamente com a Seguridade Social, né, que é um direito fundamental muito importante, principalmente num país a gente pode chamar de capitalismo dependente, ou um país periférico ou semi-periférico, que é o caso do Brasil, tá certo? E é isso, gente, sobre direito público interno. É isso sobre direito público interno, tá certo? Não significa que acabamos por aqui. Mas esses que estão aí indicados pelo asterisco, eles vão ser mencionados quando a gente chegar ali no último quadradinho da amarelinha. Direito público externo. Isso aqui a gente já terminou conversando um pouco sobre ele, né? Como eu falei para vocês, é o direito internacional público, que vai estar aí dentro desse ramo do direito público externo. Direito internacional público, vocês vão ter contato no quarto, período da graduação, quinto período da graduação, se eu não estou enganado. Como eu falei para vocês, é um ramo do direito que vai cuidar de estudar essas normas que são firmadas pelos estados no âmbito da comunidade internacional. Existem normas costumeiras, né, que são os ditos usos e costumes internacionais, mas hoje em dia o direito internacional público, os estudiosos do direito internacional público, acho que é importante colocar isso. O Brasil tem uma escola de direito internacional público, que eu vejo particularmente, que vem muito forte de professores estrangeiros. O próprio professor da FRN, o Jair Bichara, ele tem formação em Sorbonne, na França, mas lá na UFPB, que é a minha instituição que eu estou vinculado hoje, os professores de Direito Internacional, alguns deles são também de fora. O professor Sven, que foi um dos meus professores lá, ele é alemão também, radicado aqui no Brasil. E esses professores, que geralmente têm formação em universidades europeias, eles terminam sendo mais, tendo uma abordagem um pouco mais dogmática do direito internacional público, e que é o que a gente vê de maneira mais explícita nos manuais de direito internacional público. Ou seja, é uma disciplina que é muito estudada a partir das tratativas, né, e do resultado das tratativas que são feitas na comunidade internacional através dos organismos internacionais. O que é que eu quero dizer com isso? Chega o Brasil, mais 25 países, se reúnem em um determinado organismo internacional, sei lá, se for na Assembleia Geral das Nações Unidas, você bota mais de 100 países, né, na GNU. Eles vão lá, debatem um determinado tema, em 58 rodadas, e depois eles assinam, resolvem criar um documento, um tratado, né, uma convenção, um protocolo, um acordo, existem diversas nomenclaturas, que versa sobre essas questões, dizendo, olha, os estados que estão assinando aqui esse documento, depois dessa rodada multilateral de negociações, eles se comprometem a implementar medidas internamente para assegurar que as coisas que foram aqui deliberadas elas sejam eventualmente cumpridas. Então, um exemplo aqui, direito da criança e do adolescente. Lá no comecinho da década de 90, né, os estados se reuniram e promulgaram lá a Declaração de Direitos da Criança e do Adolescente, uma Declaração Mundial de Direitos da Criança e do Adolescente. O Brasil pegou, na verdade o Brasil já estava no processo legislativo anteriormente, ele meio que antecipou um pouco. Mas vamos supor que isso não tivesse acontecido. Aí o Brasil vai lá
e promulga o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, ele vai, olha para essa normativa que ele, Estado brasileiro, se comprometeu a implementar internamente e diz, olha, eu vou agora internamente aqui adotar os meios necessários para que eu cumpra com esse compromisso que eu firmei internacionalmente com os outros estados que estavam lá discutindo comigo. Então, o direito internacional, ele vai cuidar dessa questão dos tratados, dos usos e costumes, das organizações internacionais e dos jus cogens, além de outras coisas. Eu coloquei os jus cogens porque eu queria fazer só uma pequena crítica, que eu tenho largas críticas ao direito internacional de uma forma geral. Por quê? Porque o direito internacional, muitas vezes, ele é visto, ou ele é arduamente defendido pelos seus estudiosos, como um direito de natureza cogente. O que é que eu quero dizer? Que quando um Estado se compromete a cumprir uma determinada coisa, caso ele não cumpra, ele vai sofrer uma sanção, ainda que seja uma sanção diplomática. Se você vive no planeta Terra em 2021 e você acredita que determinados estados que não cumprirem com determinados acordos internacionais vão sofrer algum tipo de sanção, eu acredito que você, desculpa, mas assim, é uma realidade muito distópica, né? Porque a gente sabe que para determinados estados o jus cogens ele vale bastante, mas para outros estados é só o estado falar, tá bom, vou sair da organização internacional. Putz, não, Estados Unidos, não estou gostando das práticas da OMC aqui, né? Estou usando aqui todas as minhas medidas tarifárias para bloquear, etc., praticar dumping, uma série de outras práticas. A OMC lá acionando, ele sendo acionado da OMC. Estou chateado, não quero cumprir com o que a OMC está pedindo. Tchau, OMC, valeu, forte abraço, foi bom enquanto durou. A gente se vê aí daqui a algum tempo, quando eu achar que é conveniente voltar para você. E é basicamente isso que ocorre. Obviamente, vamos lá, existem alguns poucos, certo? Alguns pouquíssimos, digamos assim, tratados de forma geral, que instituem mecanismos de fiscalização e algumas vezes de apuração do cometimento de algumas práticas, né? Então a gente tem órgãos como, por exemplo, a CIG, ou órgãos como o Tribunal Penal Internacional, ou coisas nesse sentido, mas que não vão processar em última instância ou condenar o Estado, ou algo nesse sentido. Muito menos grandes figuras, né? Desde que não exista um peso político muito grande por trás. Caso contrário, gente, a gente não precisa fazer um esforço muito grande para imaginar que algumas figuras estariam minimamente respondendo perante essas instâncias que existem. Então, é um direito que ainda se pauta muito, né, numa ideia que é muito bacana, que parte, dentre outras coisas, do próprio ideal de paz perpétua kantiana, tá certo? Mas é um direito que a força cogente desse direito ela ainda é pouco sentida em alguns espaços dela. Eu sei que para quem é internacionalista, às vezes dói escutar isso. Eu tenho várias discussões com colegas internacionalistas sobre isso. Mas, infelizmente, é a leitura que eu tenho do direito internacional público. Acho muito bacana de ser estudado. Eu acredito que vocês vão gostar muito de estudar, porque é muito legal, você estuda a origem dos estados, estuda esses processos de negociação, tem muita questão de ciência política também envolvida, mas é um direito que ainda carece muito de força cogente, né? E ainda depende muito das questões de como os poderes terminam sendo divididos no globo. E aí, dentro do direito internacional público, que é esse ramo, existem sub-ramos, tá certo? Que é o direito internacional público ou o direito internacional econômico, existe o direito internacional concorrencial, existe o direito internacional humanitário, que vai cuidar justamente dos períodos das zonas de conflito, das coisas que ocorrem em zonas de conflito, direito à guerra e coisas nesse sentido, e existe o próprio direito internacional dos direitos humanos também, né, que são direito internacional das organizações internacionais, então tem vários sub-ramos dentro do direito internacional público, que que vocês podem vir a conhecer posteriormente. Mas assim, feita a crítica, eu faço a ressalva de que é um ramo muito interessante de ser estudado. Mas a crítica é sempre importante deixar bastante clara para vocês. E aí, gente, rapidamente, direito privado. Aqui vai ser paybuff, certo? Só o direito civil que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque realmente é um direito mais extenso, por assim dizer. Gente, o direito civil, ele é o caderno daquela música de Toquinho.
ele vai seguir você desde os primeiros rabiscos do curso de Direito até o beabá, entendeu? Vocês vão entrar no curso, no próximo semestre vocês vão pagar Direito Civil 1, e aí quando vocês estiverem pagando Direito Civil 8, vocês estão basicamente se formando. Então é uma cadeira que vai acompanhar vocês. Por quê? Porque o Direito Civil, ele abarca, basicamente, assim, é uma tentativa de se regulamentar boa parte das questões havidas entre as pessoas, entre os indivíduos, dentro desse convívio que a gente tem dentro da sociedade. Então, sejam questões mercantis, sejam questões comerciais, sejam questões que ocorrem no âmbito familiar, sejam questões que envolvem caiu um fruto, você tem um pé de manga na sua casa, caiu a manga na casa do vizinho, bateu no carro dele. Aí vem direito de vizinhança, você tem um muro na sua casa, está fazendo uma reforma, derrubou o muro, ou o vizinho foi lá e derrubou seu muro. Direito de vizinhança. Então, todos esses pequenos aspectos da vida em sociedade, o direito civil, ele não é que ele tenta dar uma resposta pronta e clara, mas ele tenta, pelo menos, trazer alguma coisa que pode vir a solucionar, né? E o direito civil, querendo ou não, é aquele ramo do direito que vem se construindo historicamente desde os primórdios, né? Então, o primeiro ramo, digamos assim, um dos primeiros ramos do direito, as primeiras normas que vieram a ser cunhadas, vocês vão estudar com Morton em História do Direito, penso eu, vocês vão ver que boa parte delas, elas eram normas de caráter civilista, né? Roma, como eu estava falando para vocês, fez o Corpus Iuris Civile, que chegou até os dias de hoje, que é uma grande tentativa de codificação, entre aspas, codificação de uma perspectiva mais arcaica, mas de você reunir boa parte das normas de caráter civil. Então, o direito civil ele termina abarcando muita coisa e, por isso, ele termina chegando aos dias de hoje com essas grandiosíssimas distinções. Laura perguntou se era o Código de Justiniano, é isso? Sim, o Corpus Juris Civilis. Eu confesso a você, Morton, você me deu um É o Justiniano. É o código Justiniano, né? Eu vi na aula de história, no possível. Olha só, tá. Que posteriormente vai chegar aos dias de hoje, né? Junto com, assim, que chega que vai chegar aos dias de hoje junto com o Corpus Iuris Canônicos. Da Idade Média. Da Idade Média, exatamente. Então são as duas coisas que ficam aí de legado para o que a gente tem de direito, tanto canônico como direito civil. Mas a gente vai aprofundar isso em história do direito, viu, Laura? Nem se preocupe. Exatamente. Tá certo, eu aguardo ansiosamente. E aí, gente, esse é o direito civil, assim, de uma forma geral. Como eu não quero, a gente está com o horário já mais encurtado, não vou perder tanto tempo aqui nessa parte do histórico, tá certo? Mas só para que vocês entendam que na idade contemporânea que a gente vive hoje, o Código Civil ele terminou perdendo um pouco dessa amplitude, um pouco, tá, gente? Ele continua ainda sendo muito amplo, porque ele foi sofrendo desmembramentos. Por exemplo, o direito empresarial, que inicialmente é chamado de direito comercial, ele termina se desmembrando do direito civil e vai se especializando mais na medida que a atividade empresarial vai se tornando mais complexa. Então, o direito civil ele sofre alguns desmembramentos e, além disso, alguns aspectos da nossa vida privada também passam a ser regulamentadas ou sofrem um processo de constitucionalização, de publicização do direito. Então, o direito civil ele dá uma enxugadinha, mas como ele é um iceberg muito grande, você dá uma enxugada no gelo ali, mas ele continua ainda meio grandinho, entendeu? Então, é realmente um ramo do direito bem extenso, né, que vai cuidar de coisas muito diversas, então é muito difícil, inclusive, essa descrição que está aqui é uma descrição, sabe, muito superficial. Porque, vamos lá, só para voltar aqui sem precisar ficar preso ao que está na descrição. Vocês vão estudar toda a parte geral de direito civil, do Código Civil, ou seja, aspectos gerais, né, vamos dizer, sobre a questão da naturalidade das pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, vai fazer várias distinções, né, de como, digamos assim, classificações e tipologias que vão ser aplicadas nas outras
partes do Código Civil. Então, é um geralzão do direito civil, uma tentativa de esclarecimento de alguns conceitos básicos. Depois vocês vão estudar a parte de obrigações. Então, obrigação divisível, obrigação indivisível, obrigação sinalagmática, enfim, uma série, vocês vão ver as tipologias das obrigações, né? E as consequências que decorrem dessas obrigações. Então, eu assumi uma obrigação de entregar um saco de arroz para a Laura. Não entreguei. O que acontece nesse caso? Sabe, assim, de maneira muito genérica e abstrata. Uma casa pode ser objeto de uma obrigação divisível? Coisas nesse sentido, sabe? Então, vocês vão estudando, tendo contato com essa noção de obrigações. Depois, vocês vão estudar a parte de contratos. O que é a parte de contratos? É vocês pegarem o que vocês estudaram em obrigações e começar a pensar na contratualização disso, né? Na transformação dessa obrigação realmente num negócio jurídico entre as partes, né? Que vai vincular essas partes, que vai estar descrito muitas vezes num contrato que vai ser firmado entre as pessoas. Então, você entende o que é uma obrigação de compra e venda. E aí, em Direito Civil 3, você vai entender como se faz esse contrato de obrigação de compra e venda, as cláusulas que devem conter nesse contrato de obrigação de compra e venda, ou coisas nesse sentido, tá certo? A parte de contratos especiais, ou os ditos contratos em espécie, são contratos que extrapolam essa lógica mais genérica que vocês vão aprender em contratos. É a mesma lógica que existe no processo civil. Vocês vão entender como funciona o processo de uma forma geral, e aí depois vocês vão entender que existem alguns procedimentos que funcionam de maneira distinta, porque são mais rápidos, porque são mais demorados, porque não tem parte, porque ninguém é adversário, enfim, muda um pouco. Então existem procedimentos especiais. A mesma coisa existe com os contratos, no direito mais material civil. Então você vai ter os contratos mais genéricos, digamos assim, e você vai ter contratos que, em razão do objeto, em razão da obrigação, em razão das partes envolvidas, eles vão ter uma dinâmica, né? Vão ter um formato um pouco diferente. Depois vocês vão estudar direitos reais, o dito direito das coisas. Esse exemplo que eu estava dando aí, você tem um muro, o vizinho destruiu o muro porque foi fazer uma reforma, não sei o que lá, e aí tem umas palavras assim, direitos reais, gente, eu falo assim, mas é porque ele tem realmente assim uns termos que você vai aprender, e o pior é que não vai sair nunca da sua cabeça. Enfiteuse, sabe? Um aluvião, laudêmio, anticrese, sabe? Umas coisas assim que um dia você tiver numa discussão, que nem Gilberto falou, seu basculho, eu não sou basculho não, para estar aqui discutindo com você. Aí você diz assim, você é um anticrese, entendeu? Você é você tem cara de laudêmio, você tem cara do... Como foi? Mentecapto. Aí aprendi com Chaves. Você parece um enfiteuse. Que é enfiteuse? Não importa. Pronto. A pessoa não vai saber nunca o que é. Você já usou como xingamento. Então, direitos reais tem muito... Exatamente. Não vim do lixo para ser basculho. Você diz, não vim do lixo para ser um enfiteuse. Pronto. Fala para a pessoa. Pronto, falei. E aí deixa para ela lá, entendeu? Então, isso você vai aprender. Vou botar o nome do meu filho, Laudêmio. Pronto, Laudêmio. É um bom nome. Você pode botar Laudêmio, Anticrese e Enfiteuse. Eu acho que se você tiver 3 filhos, vale a pena. Barros. Coitado, eu fiquei ter ódio de você, viu? Nossa. Não ia saber nem escrever. Enfim, gente. Isso, tô brincando. Direitos reais tem muita coisa interessante, tá? Mas só foi uma pequena piadinha, só para quebrar o jeito. Famílias é um direito muito bacana. É um direito, inclusive, dos direitos assim, das áreas do direito civil, que está mais próximo do direito público, inclusive, hoje em dia. Né? Então, porque passou por um grande processo de constitucionalização. O direito das famílias, que era direito de família, era um direito ainda que trazia a lógica de família quase que romana, sabe? A lógica do pátrio poder, né? O planejamento familiar, que dependia tão somente da vontade do homem, né? O poder que o homem exercia sobre a esposa e sobre os filhos. Então, esse era o direito de família tradicional, e aí ele passou por um processo de revisão, sobretudo pela entrada dos valores constitucionais, a gente chama de direito das famílias, e enfim, é muito bacana, assim, é realmente uma área, exatamente. Hoje existem novos arranjos e existe uma nova lógica padrão, inclusive, né, sobre planejamento familiar, não existe essa questão de pátrio-poder, do exercício unilateral de pátrio-poder por parte do homem. Então, o direito das famílias passou por
uma modificação bem considerável. É bem interessante. Eu dei essa disciplina uma vez, não na FRN, em outra instituição, não tinha contato e, enfim. Gente, é engraçado, inclusive, quem quiser seguir a carreira docente, essa é uma aula muito bacana de você dar, porque como você, às vezes, você começa, né, na carreira como professor substituto, você termina dando aula de quase tudo na sua vida. Então, assim, daqui, tirando o tributário, até agora eu me sinto muito confortável de falar de todos esses ramos do direito, porque em algum momento desses últimos 7 anos eu dei aula de alguma coisa sobre isso. Aí vai ter uns aqui que eu não dei, mas até agora, desses daqui, eu tô tranquilaço. Professor, e falar nisso, como é o processo de você se tornar professor substituto? Aí você, hoje em dia, tem que fazer um mestrado, pelo menos, muito possivelmente. Algumas universidades ainda aceitam com especialização, mas muito raramente. Mas aí é estudar, fazer um mestrado, conseguir o seu título de mestre e fazer os processos seletivos, né? Para começar a ver se você vai, até você passar, e aí você entra, e aí quando você entra, como assim, obviamente você faz um processo seletivo para uma disciplina, mas obviamente o departamento tem necessidades, e se sua carga horária não tiver complementada, você vai dar aquela disciplina, né? Então, aquela coisa, né? Você obviamente vai conversar com o seu chefe, explicar, talvez pedir um tempo para preparar a disciplina, mas no final das contas é que coloca para você aí. Então, que colocar. Pega 4 disciplinas no semestre. Rapaz, eu já dei 9 disciplinas no semestre. Foi só isso. Pelo amor de Deus, não. Só na UFRN, só na UFRN. Nesse período eu era professor da UFRN, da Nassau e da pós da UniRN. Então foi. E eu estava começando o doutorado na UFPB, e aí às vezes eu dava aula de manhã, aí ia para João Pessoa, voltava, dava aula à noite aqui, voltava para Natal. Aí de manhã ia para João Pessoa, voltava e dava aula à tarde e à noite aqui em Natal. Mas você não advoga não, né? Tipo, nesse Não. 9 disciplinas de advogar Não. já é um... Eu sou professor, entendeu? Assim, não é só professor, é professor. Quando as pessoas perguntam, é o que eu gosto, é o que eu amo, que eu faço. Hoje eu não estou professor, porque eu estou concluindo meu doutorado, mas tão logo eu termino em março do próximo ano. Trabalha na empresa professor. Exatamente. Na instituição de ensino professor. Hoje eu sou pesquisador da CAPES, né? Minha função principal, meu trabalho, quem me paga é a CAPES, então eu tenho realmente a função de pesquisador. Mas eu realmente sou, não estou agora, mas eu sou professor. E aí, é uma jornada muito bacana, gente. Assim, pode parecer que é perrengue, não sei o que lá, mas é muito bom, assim. Você tem contato com muitas coisas, você vai descobrindo coisas que você pode aprender a gostar, enfim, série de outras coisas. Inclusive, dar aula fora do curso, dar aula para outros cursos. Eu acho que tem uma pessoa aqui, inclusive, nessa turma, se minha memória não for ruim, que é Luiz, que pegou, inclusive, esse meu último semestre, que foi maluco, que me colocaram para dar uma aula lá para o pessoal de contábeis. Luiz, se eu tiver errado... Isso, exatamente. Tá vendo? O professor lá saiu em maio e você assumiu. Aquela loucura que foi. Peço desculpas, aquele semestre ali foi, pelo amor de Deus, um grande... Foi show de bola, bom. Foi um pesadelo. Mas, olha, é muito difícil eu esquecer o rosto de uma pessoa, assim. É muito, muito, muito difícil. Como o Morto está falando, a única coisa ruim do ensino remoto é isso, que a gente não vê vocês, né? Então a gente não consegue ter essa memória que o professor tem de carregar vocês pro resto da vida. Mas é muito bacana, inclusive as experiências fora do curso, eu dei aula pro curso de contábeis, de administração, e é uma galera muito bacana, assim. É uma galera muito acolhedora, inclusive. Eu acho a galera dos outros cursos que são... Vocês são uma turma acolhedora, eu acho isso muito bacana. Mas o pessoal dos outros cursos, eles Não também faça, têm muito isso, não faça de acolher, de ciúme, abraçar rapaz. outra pessoa e tal. Não, pelo contrário, eu estou dizendo que essa turma é uma turma muito acolhedora. Eu me sinto muito confortável aqui, estou conversando com vocês. E o pessoal dos outros cursos, isso termina sendo uma regra, entendeu? É engraçado, é uma coisa, não sei, calor humano, assim, entendeu? Acho que não tem calor humano aqui, mas é uma coisa de acolhimento. Que eu sinto de vocês participarem, alguns ligam a câmera, etc. Eu, particularmente, me sinto muito acolhido, assim, desde o primeiro momento. E é muito bacana como a gente vê isso em outras áreas também, entendeu? Eu sempre me senti muito acolhido dando aula para fora do curso de Direito, principalmente o pessoal de contábeis e de administração. Enfim, vamos lá, prosseguindo. Temos sucessões, falando aqui uma coisa do coração, a gente entra logo numa coisa ruim, né? Que é quando a pessoa morre. Então, sucessões é justamente, em última instância, para isso. Morreu, tem que resolver o que vai fazer
com os bens das pessoas, né? Aí a parte de herança, sucessões, etc. Sucessões tem umas coisas muito, muito massa, assim, tipo, meu Deus, a pessoa morreu ao mesmo tempo, aí o que é que faz? Tem uns casos, assim, de sucessões que são umas coisas muito doidas, assim, mas é legal também. E responsabilidade civil, que para mim é uma das melhores disciplinas de direito civil, que é que vai cuidar justamente dessa parte de responsabilização. Outro nome bonito para botar no filho, comoriência, né? O cara, Exatamente. comoriência, morre ao mesmo tempo, assim, não tem como precisar quem foi que morreu, os dois irmãos no acidente. Aí, para saber se a questão da sucessão, que se algum deles tiver filho, etc. Pronto, anticrese, comoriência. Aí tem aquele caso do cara que foi dado como morto, aí fizeram a sucessão, 20 anos depois ele volta. O que é que faz com isso? Enfim, sucessões tem umas coisas legais também, assim, às vezes não parece, mas tem. E responsabilidade civil, como eu falei para vocês, é bem bacana. Então vocês podem ver que é muito amplo o direito civil, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Tanto é que no Brasil, o nosso Código Civil, ele é separado em duas partes. Então ele tem primeiro uma parte mais geral e depois ele vai ter a parte mais especial, que vai cuidar das obrigações, direito da empresa, direito das coisas, e assim vai. O direito empresarial, já falei para vocês, é o ame ou odeie, tá certo? O direito empresarial, ele vai cuidar, não é o direito do empresário, que às vezes a gente termina tendo essa ideia, né? Direito de empresários, algo nesse sentido. Não. O direito empresarial, ele vai disciplinar a atividade empresarial, em última instância, o exercício da atividade empresarial. Na UFRN, vocês pagam 3 cadeiras de direito empresarial. A primeira, vocês vão ter mais noções sobre a estrutura empresarial, a forma societária e tudo mais. Na segunda cadeira, vocês vão estudar mais a parte de títulos de crédito. Essa é uma questão, inclusive, muito discutida, assim, em termos de necessidade de 3 cadeiras de empresarial para trabalhar em uma cadeira títulos de crédito e na terceira só direito falimentar, que é um direito muito pequenininho, enxutinho, entendeu? E aí, às vezes, existe uma proposição de você condensar mais, né? E até porque títulos de crédito, como eu estava falando mais anteriormente, é uma questão um tanto quanto defasada já hoje em dia, né? Então, a ementa da disciplina termina se prendendo a coisas que a gente não vê com tanta precisão, né? Os requisitos de uma nota promissória, os requisitos de uma letra de câmbio, os requisitos de coisas que, assim, não tem mais tanta aplicabilidade assim na própria atividade empresarial hoje em dia, né? Mas, enfim, é o que se estuda dentro do direito empresarial. Um ramo do direito empresarial que eu considero muito interessante de estudar, porque era o ramo que eu estudava nesse caso, e que eu acho que caberia, de repente, algum dia se tornar uma cadeira no curso, etc., para quem gosta de estudar realmente a questão, é a parte de concorrência mesmo, né? Então, você trabalhar com a questão da livre iniciativa, com a liberdade de concorrência, coisas nesse sentido, que muitas vezes termina sendo, em outras faculdades de direito, outros cursos de direito, uma cadeira à parte, né? Direito empresarial 3 termina sendo uma cadeira voltada mais para essa parte do direito concorrencial, para quem gosta de estudar de fato, né? Que aí vai ver uma relação bem próxima, inclusive, do direito com a economia. Mas, enfim, esse é o direito empresarial. E aí nós temos esses 2 ramos que eu vou falar, os 2 últimos, direito do trabalho e direito do consumidor, que eles também estão naquela modalidade do asterisco, porque eles são ramos do direito que a gente vai ver que estão numa zona de maior penumbra. Parênteses, gente. É muito difícil você estar um ano isolado, sem conviver com os seres humanos, assim, pouco, e aí você dá uma aula de 3 horas. A minha voz, ela já nem existe mais. Antigamente isso aqui era aquecimento. 3 horas de aula era tranquilo. Normal. Quinta-feira, meu amigo, eu também chego assim. Hoje em Não dia... consigo nem gritar dentro do carro mais. Eu falava, ufa. Então, vamos aqui até onde essa voz aguentar. Direito do trabalho, gente, é um ramo do direito muito importante, muito importante. Por quê? Porque ele vai disciplinar as relações entre o empregador e entre o empregado. E num país que tem uma reserva, um exército de reserva, né? Como diz o velho Barbudinho, um exército de reserva tão grande como o Brasil,
as questões trabalhistas, elas terminam sendo tratorizadas, de certa forma, né? Então, o direito do trabalho ele termina tentando trazer e assegurar garantias mínimas para que o trabalhador ele possa exercer com dignidade a sua profissão e para que também o empregador ele saiba aquilo que ele tem que assegurar ao seu trabalhador e aquilo que o trabalhador não pode exigir dele. Então, muitas vezes a gente pensa em direito do consumidor, direito do trabalhador ou do trabalho, como direito especificamente que visa tão somente o consumidor ou que visa tão somente o trabalhador, mas, na verdade, esse direito ele estabelece baliza para os dois lados, no final das contas. Todo e qualquer direito que é garantido, quase sempre existe um dever correspondente, né? Então, é uma questão a ser ponderada. O direito do trabalho, ele tá dentro do direito privado, na visão da Maria Helena Diniz, porque ela entende que, no final das contas, o contrato de trabalho ele é firmado entre particulares, né? Ele é firmado entre o patrão e entre o empregado. Então, ainda que exista uma intervenção do Estado, é um acordo que, em última instância, é firmado entre particulares e os interesses ali tutelados são interesses particulares. Dentro do direito do trabalho, a gente vai estudar o contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviço, a parte de garantias trabalhistas, né, a parte de sindicalização, de férias, de greve, saúde, segurança do trabalhador. E eu digo para vocês que é um direito muito importante de ser estudado, porque a gente muitas vezes termina carregando uma visão muito estereotipada da justiça do trabalho, especificamente. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu trabalhei quase 3 anos só com demanda trabalhista, né? Tanto advogando para o trabalhador, como em alguns casos advogando também para a empresa. E o direito do trabalho ele é muito essencial para ambas as partes nessas condições. Ângela, eu conheço uma demanda de um cara que fraudou uma assinatura na CPS. Gente, isso vai existir. Deixa eu dar aqui uma triste notícia para vocês. Isso vai existir em todos os ramos do direito, tá? Gente fraudando, se aproveitando de brechas legais, etc. Isso vai existir. Não é só no Brasil, isso vai existir em qualquer canto do planeta, no final das contas, tá? Isso não é um traço específico do direito brasileiro ou do Brasil. Se for estudar, você vai ver isso em vários cantos do planeta, cantos que você nem imagina. E o direito do trabalho, ele termina, como eu estava dizendo para vocês, num país como o Brasil, onde você termina tendo uma relação muito distante entre quem está empregando e quem está sendo contratado, por existir um exército de reserva muito grande, ele termina sendo um direito que dá um mínimo de garantia para uma relação que é de extrema hipossuficiência, como a gente chama. Ou seja, a outra parte, que é o trabalhador, ele está numa posição de muita fragilidade em face do empregador. Você tem uma reserva um exército de reserva muito grande. É aquela lógica. Você não quer, tem quem queira. Você não quer se submeter a esse contrato de trabalho onde você vai ganhar pouquíssimo em condições paupérrimas. E vamos falar aqui, a gente pode falar da questão da uberização do trabalho, por exemplo, da fragilização dos contratos de trabalho que são firmados, que é uma problemática imensa que a gente tem hoje e que a reforma trabalhista que nós tivemos poucos anos atrás não contempla de maneira alguma, né? Então, o direito do trabalho ele é muito importante. É importante que vocês conheçam o direito do trabalho e que tentem se descolar um pouco desse discurso muito superficial que, infelizmente, existe acerca da importância de você assegurar ao trabalhador determinadas garantias. Eu não conheço nenhum local do planeta Terra que tenha se desenvolvido sem que você tenha assegurado minimamente condições para que as pessoas exerçam um trabalho com dignidade. E aqui, independentemente do modelo, tá certo, aplicado, o modelo econômico aplicado, inexiste. Você não tem na história do planeta nenhum modelo desse. Ou melhor, você até tem, se a gente for trabalhar na modernidade, escravidão ou coisas nesse sentido. Mas trabalhando dentro de um recorte da contemporaneidade, onde você passa a tutelar essas pessoas, você não tem um modelo de desenvolvimento, você pode ter um modelo de crescimento econômico. Crescimento e desenvolvimento econômico são duas coisas completamente distintas, tá certo? Então, é um ramo do direito muito importante de ser investigado. E, fechando, portanto, o direito do consumidor,
é esse ramo do direito que vai tutelar as relações entre consumidor e fornecedor, vai cuidar da qualidade da prestação de serviço, da qualidade do produto vendido, né? Cuidar dos acidentes de consumo. Caramba, comprei um liquidificador, aquela bichinha que roda voou, entrou na minha barriga, morri. E aí, nesse caso, é acidente, é fato do produto, é vício do produto? O que é que acontece? O direito do consumidor vai trazer essas questões. A questão do direito de arrependimento, o exemplo de Juliette, da TV lá, que eu usei com Maria na terça-feira. A questão das garantias. Ah, Ângelo, comprei um notebook, isso aconteceu comigo, comprei um notebook, no último dia o notebook quebrou, o HD quebrou. E aí? Tenho direito? Posso me trocar ainda o notebook por um novo, se a outra empresa não tiver um igual, não quiser trocar só o HD? Pode sim. Então, enfim, você vai estudar tudo isso em direito consumidor. Alguém levantou a mão, acho que foi Sueli, não sei se foi, se eu falei errado. Foi você, Sueli? Fábio também levantou. Quem quiser falar primeiro. Rapidinho, essa questão de direito do consumidor, eu comprei um objeto, aí coloquei na garantia estendida. Só que o objeto deu defeito. Aí fiquei mais de 6 meses ligando para ver se a seguradora vinha fazer o conserto. E não teve jeito. O único jeito foi ir no Reclame Aqui fazer uma reclamação imensa. Aí, rapidamente, a seguradora ligou para mim e me restituiu. Foi essa saída, mas assim, eu até cheguei aí no Procon, mas não consegui nada lá. Mas Reclama Aqui, eu já usei o Reclama Aqui também. Isso faz a gente pensar um pouco, refletir, né, pessoal, sobre a eficiência do nosso sistema de justiça, né? Muitas vezes as pessoas até insatisfeitas dizem assim, olha, a promotoria não está resolvendo esse negócio, eu vou botar no... Antigamente falavam Aqui Agora, né? Não sei nem qual é o programa, eu também não assisto, eu já vejo o crime o dia inteiro aqui, então eu me abstenho de ver esses programas sensacionalistas, né? Aí, não, mas eu vou lá em fulano e tal, né? Que aí lá resolve, né? Com certeza. Inclusive, acho que César botou aí o consumidor.gov, e existem vários canais, na verdade, viu, Sueli? Já deixo aqui de sugestão para você, porque essas questões elas acontecem corriqueiramente, né? Por exemplo, telefonia móvel é muito comum que isso ocorra, né? E você está tentando resolver um problema e não conseguir. Aí a Anatel, as agências reguladoras, elas terminam também criando canais, né? Então, eu fiquei 2 anos trabalhando para uma imobiliária que eu basicamente cuidava de todos os contratos de plano de saúde e de serviço de telefonia móvel das empresas, não só da imobiliária, para 3 empresas. E eu dificilmente conseguia resolver nas audiências de conciliação. Eu protocolava ação, audiência de conciliação, não conseguia. A empresa ficava recorrendo, o que eu fazia? Eu entrava com a reclamação na Anatel, 30 diazinhos a Anatel me dava de prazo máximo, com 15 dias a questão estava resolvida já. Porque elas têm muito medo, porque a Anatel, diferentemente do juízo, ela pode impor uma multa pesada para a empresa, entendeu? E como eu entrava assim com 12 reclamações, eram 12 contratos diferentes, se a Anatel colocasse 12 multas, era diferente de quando ela está ali recorrendo no que chama contencioso de massa, né? Uma empresa, ela sabe que vai ter 500 ações, dessas 500, ela vai fazer a prática indevida em 500 casos, desses 500, 100. Desses 100, ela sabe que 90 pessoas vão desistir. Das 10 que entrarem com a ação, ela vai recorrer tanto que 8 vão desistir no processo, e das 2, que ela eventualmente precisa pagar a indenização, as outras 98 já fizeram com que ela lucrasse tranquilamente com a prática indevida, entendeu? Cobrando 2 centavos a mais em cada fatura de telefone, por exemplo. Então é muito comum que isso ocorra, e esses outros canais, como a Reclame Aqui, o consumidor.gov, a Anatel, etc., eles resolvem isso de maneira muito tranquila. Hoje em dia, isso tem tive problema com a NET no começo da pandemia. Eu queria cancelar meu contrato, porque eu tinha me mudado de uma pessoa para Natal para ficar aqui com minha avó e com os meus pais. E aí a NET não queria pegar meu equipamento aqui em Natal, ela queria que eu voltasse para João Pessoa para pegar o equipamento lá em João Pessoa. Eu não vou, parceiro, estou em quarentena, não vou sair de Natal, bater em João Pessoa para entregar um receiver de televisão. E aí ficou nessa confusão, tentando resolver por telefone 2 meses.
Aí chegou um dia que eu estava sem paciência, peguei todos os protocolos, fiz uma reclamação na Anatel, em 6 dias estava resolvido. Então, deixo aqui já de recomendação para vocês essas questões, né? E o direito do consumidor, ele ajuda muito nesse caso, né? Porque você bota lá o dispositivozinho direitinho do direito do consumidor, a Anatel bate o olho no protocolo, no print e diz, beleza, tudo certo, vou resolver aqui, e termina resolvendo. Reclame aqui também porque a empresa tem medo da reprovação social, né? Que eventualmente vem e que as pessoas geralmente fazem a consulta antes de comprar. Então, sempre que você vai comprar alguma coisa na internet que você não conhece a loja, você bota o nome da loja e reclame aqui. Se ela tiver ok, você compra. Se ela não tiver, você já fica com o pé atrás. Então, são esses mecanismos que vêm a ajudar. E o direito do consumidor te ajuda em você saber se o que você está querendo faz sentido, se você está legalmente protegida ou não, né? Então, o direito do consumidor ele te dá essa noção mais ampla, né? Inclusive de como funciona a garantia estendida, etc. Que no final das contas tudo é garantia. O nome que dão, garantia legal, garantia do produto, garantia da empresa, garantia do fornecedor, no final das contas tudo é garantia. Só muda o prazo. É isto. Fábio tinha levantado a mão, se eu não estou enganado. Ou Sueli, se quiser. Pois não, Fábio. Isso, Angela. Não, você falou do que a gente está colocando do direito do consumidor, né? Acho que a importância de realmente a gente estar ciente do direito do consumidor, acho que é muito mais usual até, mas exatamente porque todos os dias a gente está sempre comprando algo, adquirindo um serviço, né? Então, assim, você falou e eu coloquei aqui na ponta do lápis, assim, a coisa que eu mais usei em relação ao direito foi exatamente o direito do consumidor. Se o professor me permite, eu falar até de uma situação que aconteceu. Eu adquiri um produto numa livraria, né, um cartão presente, e esse cartão chegou a vencer, né? Assim, exatamente no dia do vencimento, eles não autorizaram a compra. Enfim, na época, um amigo meu tinha acabado de ingressar no direito, no curso de direito. E aí eu disse a ele, tá aqui tua primeira causa, resolve. Eu joguei para ele, eu disse, quer brincar, tá aí. Aí o cartão presente no valor de R$100, né? E aí eu disse, tá aí, 20% da causa é seu. Aí ele comprou, inclusive, o novo CPC, que acho que estava R$20, um pequenininho reduzido. Eu disse, tá aí, tá paga a causa, tá resolvido. Além de outras questões, com o banco, tive um problema com o banco em relação à portabilidade, já resolvi também a parte disso. Fora as casas de barzinho, né? Casa de barzinho é o mais comum. Né? Principalmente as de venda casada, que é o mais comum também. Acho que é uma coisa que a gente acaba utilizando no dia a dia exatamente pela própria dinâmica do consumo que a gente tem que estar ciente disso. Fora do notebook de quebrar no último dia, que é o mais comum. O meu quebrou 2 vezes. As 2 vezes eu consegui trocar. Eu acho ótimo, porque eu comprei em 2013, mas é quase como se ele fosse 2015, entendeu? No final das contas. Porque eu troquei por um, depois troquei por outro. Meu notebook. Chamo isso de sorte. Obrigado. Nada, que é isso. E eu considero muito importante a sua intervenção, porque, de fato, o direito do consumidor, acho que de quase todos, é o que está mais próximo, consegue chegar mais próximo assim, das pessoas, de uma maneira geral, porque ele é muito corriqueiro e ele é muito simples. Eu dei essa disciplina 2 vezes na UFRN. Nas 2 vezes, o que é que a gente fez? No segundo semestre, na segunda unidade, a gente mapeava dentro da turma, com base em levantamentos que a gente ia fazendo, quais eram as causas mais frequentes que envolviam questões de direito do consumidor na localidade que a gente ia fazer uma atuação. Então, eu lembro que a gente fez, foi no Planalto, que a gente ia com o pessoal do Justiça Itinerante. A gente fez um mapeamento, viu assim, as principais causas do corriqueiro, do dia a dia. Tipo, cobrança indevida do cartão de crédito, ou cobrança indevida na conta de energia. Então, a gente fazia esse levantamento na segunda unidade, levava assim, umas 30 coisas para a sala, a gente selecionava 10, e aí na terceira unidade a gente fazia uma cartilha, bem simples assim, a gente já tinha um modelo, fazia uma cartilha, tipo, sua conta foi cobrada indevidamente, você pode fazer tal coisa. Você comprou um celular e ele veio com a tela riscada, você pode fazer tal coisa, procure tal órgão ou tal coisa. E aí saía com várias orientações, tipo, aconteceu tal coisa, né? E aí a gente fazia isso junto com Justiça Itinerante, por quê? Porque a gente ia para onde a Justiça ia fazer a atuação, ficava panfletando lá na frente, porque tipo, o Justiça ia junto com o pessoal da TV Cabugi, que era uma ação que tinha da TV Cabugi, que tinha gente fazendo negócio de beleza, tinha
uma série de coisas lá, que acontecia, geralmente em escolas, principalmente, que fazia dentro de... Pronto, uma vez a gente fez na Vila de Ponta Negra e outra no Planalto. E aí a gente ficava panfletando lá, porque o pessoal já ia atrás da galera de justiça, eles já davam uma orientação mais concreta, e o pessoal ia resolver, entendeu? E aí isso é muito comum, assim, tipo, você vai conversando, assim, panfletando, conversando com o pessoal, a pessoa pega o panfleto e diz, caramba, aconteceu comigo isso, dá umas 5 coisas que aconteceram, entendeu? E é um direito que, apesar de estar muito próximo da gente, e da maioria das pessoas, talvez um dos direitos que a gente menos tem conhecimento. A gente sabe que tem alguma coisa que é um direito da gente, em termos de direito do consumidor, mas a gente não sabe muito bem o que é, como funciona e o que a gente faz se eventualmente dá errado. Você É sabe o que é mais violado, né, professor? Também. Oi? E é o que é mais violado. Na cara da gente, e é o mais violado. Com tranquilidade, eu falo com tranquilidade que esse daí é tranquilamente o direito que é mais... justamente por isso. Porque ele aqui a gente precisa dizer, ele é muito lucrativo. É lucrativo você violar o direito do consumidor no Brasil de uma forma geral, entendeu? É lucrativo. Imagina, eu cobro 5 centavos a mais de 100 mil pessoas, certo? Estou aqui fazendo as contas na minha cabeça, isso dá muito dinheiro no final das contas, tranquilo? Sei lá, eu vou cobrar R$1 de 100 mil pessoas, certo? Então, 100 mil reais, não é isso, Ângelo? Exatamente. 100 mil reais. Imagine que dessas 100 mil pessoas, olha, com tranquilidade, no máximo, umas 2 mil vão realmente levar a ação até o final. E se elas levarem até o final, elas vão receber, assim, sei lá, R$500. E dessas 2 mil, assim, umas 500 vão executar, no máximo. Então é muito lucrativo. Você vai cobrando. A sua defesa é padrão, vai para a audiência. Não tem acordo. Audiência de conciliação, não tem acordo. Não tem acordo. É um preposto. Você paga R$50 para uma pessoa ficar lá o dia inteiro, né? Ficava antigamente no juizado o dia inteiro dizendo, não tem acordo, não tem acordo, não tem acordo, não tem acordo. Era só, a função da pessoa era só basicamente dizer isso. E aí o advogado, e aí você contrata um escritório que já tem uma ação que ele vai mudar o nome da parte que entrou com a ação contra a empresa. Ele muda o nome da parte e protocola a mesma ação. É tanto que antigamente eu fazia a que chama de réplica à contestação, e é cada réplica assim que não tem nada a ver. Você fez uma petição inicial sobre uma cobrança indevida de R$1. Aí vem a contestação da parte dizendo assim, porque o celular explodiu e a pessoa está pedindo R$5 mil a título de danos materiais e 20 mil. Aí eu ficava, gente, eu estou cobrando aqui R$1 a mais, que veio obviamente eu não entrava com a ação por causa de R$1 a mais, mas tipo uma cobrança indevida. Então a contestação não tinha nada a ver porque o escritório só ia pegando, é o que chama de contencioso de massa. Ele vai só pegando, mudando o nome e protocolando, porque é muito lucrativo no final das contas. Quem tem uma tese muito bacana para isso, que eu acho que ainda é professor ainda da instituição, é o professor Xisto Tiago. Ele tem um livro que ele fala sobre dano moral coletivo, que é o terror dessas empresas. Acho que tinha uma juíza do juizado da Zona Norte, que ela deu uns prensas, eu lembro dessa época, eu era estudante do curso, eu era estagiário, e ela deu umas prensadas muito grandes no Carrefour. O Carrefour, só chegando a ação do Carrefour, lá no juizado, ela reuniu várias ações, disse que não queria conversar com o preposto, que o Carrefour estava pagando R$50, chamou os advogados do Carrefour mesmo e disse, olha, ou vocês param com isso aqui, ou eu vou aplicar um dano moral coletivo, por causa dessa prática do Carrefour. Vou botar aqui R$500 mil, né? Não tinha como fazer isso, que era o juizado, mas toda ação eu vou dar o teto que estão pedindo de dano moral. Pronto, e aí vocês se viram. Vai ser sair de 500 ações aqui condenando a R$23 mil de dano moral, que era o teto do juizado da época. E aí o Carrefour deu uma segurada naquela época, né? Deu uma segurada. Então, é um direito bem cheio de contradições, mas ainda assim eu considero, com certeza, um ramo do direito muito importante, da gente conhecer e entender como funciona e passar isso para as outras pessoas, na nossa função enquanto estudantes do curso de Direito e posteriormente enquanto profissionais, porque ele chega muito pouco ainda, né, as pessoas de uma forma geral, o direito do consumidor. Alguém mais queria falar, gente? Eu não vi se alguém levantou a mão, etc. Acho que não, né? Estou me caminhando para o fim já, tá certo? E aí, gente, para fechar, de fato, esse último ponto aqui da interseção da nossa amarelinha, eu queria falar um pouco com vocês sobre o que a gente vai terminar chamando de um direito misto, que é o direito, gente, ele passou por muitas mudanças de paradigma no século XXI.
principalmente por o que eu já expliquei para vocês no passado, que é essa questão da constitucionalização. Então, esse fenômeno de constitucionalização do direito fez com que essas divisões muito estanques que haviam, né, entre o que era direito público e o que era direito privado, ficasse um pouco mais tortuosa. É muito difícil, a dúvida foi de Lucas, a dúvida de Lucas ela é muito pertinente, porque às vezes é muito difícil você diferenciar o que é 100% direito constitucional do que é 100% direito administrativo. E isso eu estou falando de uma coisa que está dentro do mesmo guarda-chuva que é direito público interno. Sendo que, às vezes, é até difícil você dizer de forma muito clara que determinadas questões, elas são propriamente de direito, que as questões de direito do trabalho, elas só envolvem interesses puramente particulares, no final das contas. Então, é muito difícil você colocar o direito do trabalho como um direito unicamente particular, ou público, ou, perdão, privado. É muito difícil dizer que um direito do consumidor, como esse caso do Carrefour, que eu estava mencionando agora, ou todos os casos que vocês mencionaram, eles envolvem tão somente assim questões eminentemente de direito privado, porque existe o interesse da coletividade por trás, em última instância, muitas vezes até. Então, essas mudanças, elas são muito pela própria forma como as nossas relações elas vão se transformando dentro da sociedade. Esse tipo de divisão era muito bacana, sei lá, em Roma, era muito bacana no século XIX, quando o Estado ainda estava nascendo e você estava demarcando ali fronteiras. Mas da forma como a gente se relaciona hoje em dia dentro da sociedade, ela termina tendo zonas que ficam meio difícil de você fazer essa distinção de uma forma tão clara e tão objetiva. Um exemplo que eu até coloquei aqui para vocês, para falar de maneira muito rápida, é a questão do Código de Processo Civil, por exemplo. O Código de Processo Civil e o Direito Civil, ele estabelece uma coisa chamada impenhorabilidade do bem de família, que é basicamente o quê? Você mora numa casa, seu bem de família, esse bem de família ele não pode vir a ser penhorado, correto? Faz sentido. Pô, se eu moro numa casa com minha mãe, meu pai, etc., eu sou o dono da casa, minha irmã, minha avó, sei lá o quê, eles são meus dependentes. Acho que não tem para onde ir. Se eu estou sendo processado e preciso pagar alguma coisa, não faz sentido que o juiz penhore a minha casa. Porque se ele penhorar a minha casa, eu não tenho para onde ir. Concordam? Assim, de maneira muito abrangente, assim, sem tantos pormenores. Mas faz sentido. Sendo que, hoje em dia, meu celular já está tudo na rede aqui, mas vai dar tempo de terminar. Hoje em dia, existe uma ideia de que, olha só, essa impenhorabilidade ela não é tão absoluta. Por quê? Cara, se eu moro numa cobertura em areia preta, avaliada em 2 milhões, ainda que esse seja meu único bem de família, e eu estou devendo 1 milhão para outra pessoa, acho que o juiz ele pode penhorar a minha casa, paga o meu 1 milhão de dívida, e venhamos e convenhamos que com 1 milhão de reais, eu ainda moro muito bem em Natal aqui hoje. Alguém tem alguma dúvida aqui? Com 1 milhão de reais você consegue morar muitíssimo bem em qualquer lugar de Natal que você queira morar hoje? Eu não tenho a menor dúvida. Muitíssimo bem. Você, na verdade, mora e sobra dinheiro ainda para você fazer outras coisas da sua vida. Então, hoje em dia você termina, a depender da situação, você termina flexibilizando. Essa flexibilização da lógica de impenhorabilidade, ela sofre muita força do direito constitucional. A lógica de tentativa de você garantir uma efetiva prestação jurisdicional de acordo com aquelas garantias que estão lá no rol do artigo 5º da Constituição. Então, o processo e a matéria envolvida, ela termina passando por um fenômeno de constitucionalização também, entendeu? Então, o direito ele vai ficando uma coisa meio, sabe, ele deixa de ser tão estanque e ele vai virando uma coisa mais tranquila. Lá encher o tanque do carro, realmente aí já você está querendo um artigo de muito luxo hoje em dia no Brasil, né? Hoje em dia você ou mora ou tem carro, né? Para andar de carro, principalmente. Não andem de carro, a não ser que vocês precisem trabalhar, gente. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Quem puder ficar em casa, pelo amor de Deus, fique em casa. Máscara, álcool em gel para quem eventualmente, infelizmente, precisa estar se expondo, precisa trabalhar ou não está vacinado. Até os que estão vacinados. Mas, enfim, fato é que essa adenda eu faço no final. E temos uma proposta de reclassificação que ficaria nessa divisão que está aí para vocês, tá certo? Então, hoje em dia, o que é que nós temos? No direito privado, de maneira clara, a gente consegue enxergar de maneira mais clara.
nós temos o direito civil, o direito empresarial. No direito público, mantemos o constitucional, administrativo, financeiro, tributário, processual, penal, eleitoral e militar. Eu coloquei asterisco só porque eu não falei sobre, tá, gente? Mas é porque são ramos muito específicos, assim, eu queria realmente gastar mais tempo com coisas que... Mas, assim, Morton, você está dando eleitoral ainda? Está dando, né? Rapaz, não disse que era ex? A gente Oi? nem comenta. É ex, não, a gente nem Ixi, comenta, é verdade, é verdade. Faz tempo que eu não a vejo. Pois é. Mas Morton, durante algum tempo, dava essa matéria aí, que eu não vou nem falar o nome dela, mas que é uma matéria bem interessante. E direito militar também, mas direito militar realmente é uma coisa muito, muito, muito específica. E aí nós temos uma zona de interseção, que são esses direitos de natureza mista, como a gente chama, tá certo? Que eles têm uma afeição ora privatista e eles também têm uma afeição ora juspublicista, né? E aí está quem aqui? O direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito econômico. Gente, o direito econômico está na Constituição, mas ele trabalha com coisas muito privadas também. É dentro do direito econômico que está o direito concorrencial. Então, se duas empresas querem realizar uma ação de fusão, por exemplo, um ato de concentração, é uma questão muito particular delas, é uma atividade empresarial, mas que também é submetida a um organismo de controle, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Então, é um direito que está nessa zona de interseção, sabe? Consumidor também, por tudo que a gente falou, e ambiental igualmente. Então, hoje em dia, nós terminamos tendo essa nova divisão entre os ramos do direito, né? Dentro dessa dicotomia entre direito público e privado. A gente termina tendo direito público, direito privado, e uma zona que é uma zona mais mista, né? Que tem esses direitos que estão nessa zona mais de interseção. Gente, pelo adiantar da hora, eu acho que já deu. Assim, eu tinha colocado um fim aqui com a interrogação. Eu não vou entrar com vocês nessa última dicotomia. Vocês vão fazer um seminário sobre isso. Eu posso falar na próxima aula também, assim, porque são digressões mais rápidas, sobre direito natural e direito positivo. Ou posso deixar para falar durante o seminário também. Não tem nenhum problema quanto a isso. É só por uma questão de horário mesmo. Não, tranquilo. Eles vão falar muito. Eles é que vão dar aula para a gente na próxima quinta-feira. Então, pronto. Aí, Hoje, fazendo uma atividade de Morton sobre isso, eu estava aí esperando esse adendozinho e Ângelo faz isso comigo. Não, gente, mas... Ótima ideia, Maria, porque eu nem tinha pensado nas perguntas. Agora que você falou, pronto, já está... Ah, meu Deus do céu. Mas, não faço isso, não. Gente, olha só, quinta-feira estarei com vocês aqui mais uma vez. E aí, eventualmente, qualquer coisa que vocês precisarem de apoio ou algo, nesse processo, inclusive, daqui até a próxima quinta-feira, podem falar comigo também. Morton tem meu contato aí, pode passar para vocês tranquilamente, não tem nenhum problema, tá certo? Tirar dúvida, precisar de material de apoio, alguma coisa, pode falar comigo. Só não vou ter como entrar porque já são 10 horas da noite, acho que está todo mundo morto, exaurido, assim, né? Depois de 3 horas de aula, e todo mundo querendo saber quem danado vai ser, né, o líder dessa semana. Assim, enfim, teremos um paredão que vale a pena voltar, né? Já que Carla Dias teve um desempenho magnífico ao voltar para casa, que durou 1 minuto até ela perguntar se Arthur e Conduru aceitava ela como parceira no jogo. E no não, mas foi romântico, rapaz. Ela perguntou se calma. Ele a aceitava como parceiro do jogo e da vida, do amor, sei lá. Ele disse, como foi? Tamo junto. Se aceita ser parceiro dela no jogo e no amor. Partiu. Foi o negócio mais romântico que eu já ouvi nos últimos... Eu me emocionei na hora. Partiu. Olha, mas ela também não viu tudo, né? Então... Eu não namorava com um cara que respondesse o pedido de namoro com partiu. Eu ia mandar ele para não sei aonde, né? Porque no relacionamento Patrick Swayze foi relegado a segundo plano porque Demi Moore, né, falava eu te amo e ele dizia idem. Mas, assim, partiu realmente, poxa vida. Com isso, pessoal... aqui. Não, é o filme que vocês... Não é da época de vocês, não. Não, mas é porque desconectou aqui. E quando voltou, você estava falando um monte de coisa. Eu fiquei, gente? Tá falando de quem partiu? Professor, eu queria fazer uma pergunta rapidinha.
É que eu acho que é uma pergunta na verdade, do meu grupo, mas eu acho que pode ajudar os outros grupos também. A gente queria saber mais ou menos um norte sobre o roteiro que você quer que a gente mande. Então, tipo assim, como é que a gente faz? Em texto corrido, ou em tópico, enfim. Não, em tópico, não precisa de ser texto, é só mesmo o tópicozinho e o nome e o nome da pessoa que vai apresentar aquele tópico ao lado, só isso. Certo, então não precisa nem do que vai falar, é só realmente o que é o roteiro, é o esqueleto e se vocês quiserem colocar referência bibliográfica, pronto. Tá bom. E outra coisa, eu ia fazer um pedido para professor Ângelo, para o slide, né? Que tem o da semana passada e o dessa também. Então, se puder colocar no Cigar, ou como vocês falaram do contato de Ângelo, né? Se ele quiser. Eu acho que é o Plex, pode colocar o link, né? Pronto. Eu vou só mostrar aqui para vocês o que eu... Deixa eu ver se eu consigo achar de... Não está aparecendo aqui para mim, acho que eu não deixei aberto no final das contas. Professor Ângelo, só pegando a deixa aí. Pode falar. Queria só saber se você tem algum e-mail específico, algum meio de contato contigo. Isso, boa, Paulo. Eu vou colocar aqui logo no chat para vocês, que eu acho que é melhor do que deixar para a Morton essa missão de ficar intermediando algumas vezes. Ó, esse é o meu e-mail, estou colocando aqui para vocês. Podem mandar, ou mandem para esse outro que eu estou colocando do Gmail. Eu tenho muita vergonha desse e-mail, porque é tipo Prof. Ângelo Menezes, é uma coisa meio brega, mas é o que eu olho com mais frequência para todos. Professor, inclusive, eu estava comentando no grupo da sala que Obrigado. Adriano deu aquela, né, furada, dizendo da idade e tal, mas aí, olha, eu realmente dava uns 20 e poucos anos, tô até com dificuldade de chamar de professor, eu peço até desculpa por isso. Santo colágeno, então, amém, viu? Amém. Continua mas ninguém, eu tô me sentindo como Julieta aqui, ninguém vem me acolher, não, também. Ô, professor, Laura botou no chat também, para você não ficar com ciúme, que a gente gosta de você também. É porque o senhor é mais formal, tem uma voz assim mais grave, aí tem uma imponência assim diferente, entendeu? Mas o senhor é muito jovem. Parece o começo da entrevista. Que o charme é experiente. Eu sou igual agora a Carla, viu? Que eu tô sabendo o que vocês estão falando aqui, e quando chegar na próxima quinta-feira eu quero ver quem vai pro paredão. Rapaz, esse aqui... Já diria Saúl. Me senti coagida. Eu dava 30 anos, professor, para o senhor, de aula. De quem? Pra morte? Muito bem. O Adriano desafia a morte bonito, viu? Literalmente. Gente, bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, porque já tá atingindo aqui a honra subjetiva das pessoas. Coloquei meu número aí.